O ser humano tem muita dificuldade de lidar com o fracasso, né? Com a derrota, com as dificuldades de modo geral. Só que nós, como cristãos, a gente é chamado a olhar para as dificuldades, para as lutas, para as tribulações e para o fracasso da nossa vida com um olhar diferente. Um olhar de que, em primeiro lugar, nós não somos super dotados no sentido de que não somos máquinas, que somos programados para funcionar 100% sem falhar. A nossa humanidade, ela carrega falhas, debilidades, fraquezas. Nós somos como um vaso, né? Como a Escritura diz, na mão do oleiro, e como um vaso de barro que é quebrado, que pode ser quebrado e pode ser remodelado. Então nós, como cristãos, a gente tem que olhar para a nossa vida e para como a gente funciona com o entendimento de que nós somos modelados na mão de Deus e as dificuldades, os fracassos que fazem parte da humanidade, da nossa humanidade, da realidade de quem é ser humano, e as dificuldades fazem parte disso, e a beleza é que nós sabemos que essas coisas na mão de Deus se tornam bênção. Então, por mais que a gente não consiga entender e por mais que a nossa humanidade grite no meio das perdas, dos lutos, dos fracassos, a gente preza sempre por ter sucesso e ser bem sucedido em tudo, mas quando essas coisas não acontecem, a gente tem a esperança de olhar para Deus e perceber que no meio disso tudo, Deus está fazendo com que as coisas cooperem para o bem, que as coisas se voltem em bênção no fim das contas. No final do ano de 2021, eu e minha esposa, a gente passou por um período muito difícil na nossa família. A minha filha tinha recém-nascido, né? Ela nasceu bem no meio da pandemia. 10 dias depois que fechou tudo por causa da pandemia, ela nasceu. Então a gente teve uma sequência de coisas bem difíceis acontecendo na nossa vida. A gente teve pandemia, logo depois a minha filha nasceu nesse contexto, né? Foi uma bênção, mas bem uma pandemia, então foi muito difícil pra gente. Foi um período de bastante incerteza. Logo em seguida a gente teve questão de instabilidade financeira por causa de empregos que se perderam, né? Eu também, inclusive. Logo em seguida, no primeiro aninho dela, a gente enfrentou um aborto espontâneo da minha esposa, no nosso segundo filho que a gente ia ter. Depois, no final de 2021, ela passou por um problema de saúde muito sério. É interessante porque a gente hoje, é claro que quando a gente está passando no meio desses processos de dificuldades na nossa vida, de fracasso, de luta, de perdas, de batalhas mesmo, a gente tem dificuldade de conseguir enxergar a luz e a bênção de Deus no meio disso. Mas a real é que a gente não tem a necessidade de ver beleza nisso, porque é humano passar por esses processos e a gente precisa aprender a lidar e viver eles. Só que entendendo que Deus, ele é soberano sobre tudo, entende? Então a gente canta sobre como Deus comanda e governa todas as coisas, mas a gente tem dificuldade de perceber Ele governando esses períodos da nossa vida. Mas olhando para trás, hoje eu consigo perceber como que Deus conduziu todos esses processos, como que cada etapa desses períodos difíceis que a gente viveu foi realmente Deus cuidando e Ele conduzindo cada situação de uma maneira que, no fim das contas, a gente foi guardado por Deus. Porque no meio disso tudo, a gente teve o nosso coração guardado, a gente teve crescimento de confiança em Deus, a nossa fé foi mais fundamentada em Deus, sabe? Então, é por isso que a Escritura vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem, né? Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olhando para aquilo que a gente viveu, eu consigo ver Deus conduzindo, sabe? A nossa trajetória e guardando o nosso coração. E nesse processo, a gente enfrentou também uma questão de saúde muito severa. Tiveram momentos que a gente precisou pôr na mão de Deus realmente o nosso futuro, a nossa vida, e a gente experimentou de uma esperança que passou da realidade de sobreviver à doença. Eu experimentei um tipo de experiência de pôr uma fé em Deus que vai para além. No sentido de que se Deus fosse realmente levar por causa da doença, a gente ainda tinha uma alegria em Deus que estava fundamentada nele, que por mais que a doença pudesse tirar a nossa vida, pudesse nos separar aqui ou pudesse trazer morte, a gente tinha esperança em Deus de que um dia nós nos veríamos de novo, porque estaríamos com o Senhor e no dia do Senhor existia uma esperança de que a gente iria se encontrar de novo um dia. Então, essa fé em Deus que vai para além
dessa vida e das coisas que a gente toca nessa realidade aqui, nesse tempo, isso é uma bênção para nós. Porque as pessoas que não têm esperança de um futuro, esperança da ressurreição dos mortos, da vida eterna com Deus, que é algo real, é algo palpável, né? Não é uma ressurreição espiritual, é uma ressurreição real. A gente que tem essa esperança, nem a morte consegue arrancar a paz que nós temos no meio das tribulações que nós vivemos. Porque a nossa esperança está em Deus e vai para além disso, Ele que governa todas as coisas. A própria Escritura vai dizer, Mateus 5, Sermão da Montanha, quando Jesus está começando a ensinar os discípulos no Sermão do Monte, Ele diz que Ele pôs o sol para brilhar sobre pessoas boas e pessoas más. Ele faz a chuva cair sobre pessoas boas e pessoas más. Então por que coisas boas acontecem com pessoas más? E por que coisas más acontecem com pessoas boas? Porque essa é a realidade da vida humana, entende? É claro que nós entendemos que esse desequilíbrio acontece por causa do pecado, né? Que entrou no mundo e trouxe esse desequilíbrio, essa desarmonia entre a ordem criada. Então é culpa do pecado. Só que isso faz parte de quem nós somos, e a gente vai precisar lidar com isso e atravessar esses vales de sombra confiando em Deus, entendendo que por mais que nós não vemos, nós precisamos confiar e crer de que todos os nossos vales, todas as nossas lutas, os nossos fracassos, as coisas que a gente se frustra, nos leva para um lugar de estar mais bem-sucedido em Deus, na nossa fé em Deus. Então essas coisas, elas amadurecem a nossa fé. Se nós, claro, olharmos para essas coisas e estivermos com o coração em Deus quando estivermos atravessando o vale. Porque as pessoas que não têm esperança, que não têm o Senhor, que não têm Deus no coração, elas passam por lutas e se afogam nas lutas e nos vales e nos fracassos, porque não tem esperança. Mas nós não. Nós, quando passamos por esses vales, nós temos esperança de um futuro. Nós temos esperança de que Deus está conosco. Então, duas coisas que nós precisamos aprender: a lidar com os fracassos, compreender que nós vamos fracassar, nós vamos falhar e tá tudo bem, tá tudo bem. Nós não somos chamados para ser máquinas, nós não somos chamados para ser robôs, que somos programados para fazer tudo 100% certo. A gente vai tropeçar, vai errar. A diferença está em como nós reagimos a isso, o quanto nós buscamos Deus em face dessas coisas, como que essas coisas convergem no nosso coração se voltando para Deus. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então essa é a realidade daqueles que estão em Deus. Estão atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quem está em Deus e quem passa pelo vale de sombra e de morte com o Senhor como pastor da sua alma, é como essa pessoa de Coríntios, que está atribulada, mas não está angustiada. Está perplexa, mas não está desanimada. Está perseguida, mas não está desamparada. Está abatida, mas não está destruída. Então, nós somos chamados para isso, uma vez que nós colocamos o nosso coração em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você não é um robô. Faz parte fracassar e você vai fracassar. E você vai falhar e você vai fazer coisas erradas. Mas a questão é como você responde a isso. Isso te leva para mais perto de Deus? Isso faz com que mais e mais arrependimento e frutos do Espírito, frutos de bondade fluam de você e brotem de você? Essas lutas funcionam como um adubo para a terra do teu coração? Ou simplesmente são coisas que te desanimam e te fazem parar na caminhada? Essa é a questão. Fazendo esse exercício de visualizar isso, como é a nossa resposta em relação aos fracassos da humanidade, de ser humano, é que a gente começa a medir onde está o nosso coração. Se o nosso coração está realmente em Deus e as coisas cooperam para o nosso bem, ou se o nosso coração está nas coisas do mundo, nas coisas da vida. Porque a semente do evangelho, quando cai numa terra que é espinhosa, e os espinhos aqui, eles representam as preocupações da vida, as dificuldades da vida, na parábola do semeador, esses espinhos, eles sufocam a semente do evangelho e não permitem que ela frutifique e que ela germine nesse coração. Então, se você tem um coração espinhoso por causa das preocupações da vida e das frustrações, isso é um problema. Então, a resposta que a gente dá denuncia como está o nosso coração. Eu estava pensando sobre isso esses dias e eu acho que é importante a gente pensar sobre esse tipo de coisa, principalmente nesse período de
de muitas informações que a gente vive, né, de produtividade, e a gente tem falado muito de produtividade. É importante a gente medir o nosso coração, onde que o nosso coração está nesse período, para a gente não ser enganado e não ser atropelado pelas preocupações da vida, pelas coisas que o mundo nos oferece. Se esse vídeo fez algum sentido para você, então curte ele aqui, não esquece de se inscrever no canal e compartilha com um amigo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.